Vai lá, aproveita a introdução agora para me chamar de burro, para falar que eu tenho que estudar, para me xingar, para falar que eu sou manipulador. Vai lá, xinga agora. Então, hoje vamos tratar de um tema espinhoso, a gente vai falar sobre fascismo. Já me pediram para falar isso faz tempo, eu enrolei pra caramba para poder falar por questões óbvias, né? Então hoje vamos encarar a bronca e vamos esperar os xingamentos e as ofensas pessoais e tudo mais que aparecer, né? Então, primeiro de tudo, esse termo fascismo tem sido bastante utilizado ultimamente e é bom a gente já começar com uma ressalva. Cuidado com você usar esse termo fascismo. Cara, isso não se aplica a qualquer coisa, né? A gente está vivendo um tempo aí bastante complicado, estamos vivendo um momento tenso pra caramba, onde um bando de gente acaba utilizando o termo e nem sempre isso acaba valendo, tá? Então, primeira coisa, vamos perceber que fascismo é um movimento que ele está circunscrito na primeira metade do século XX. E é daquele momento. Ah, mas não sobrou resquício depois disso? Não teve desdobramento? Teve. Você encontra hoje ainda alguns movimentos, alguns tipos de ações, alguns pensamentos que estão inspirados lá no fascismo, mas já não é mais fascismo. Não pelo menos da forma clássica. Aliás, o próprio termo é difícil de você circunscrever. Por quê? O termo fascismo surgiu ali para definir um movimento italiano, tá? Do começo do século XX, da primeira metade do século XX, mas que ainda na primeira metade do século XX vai deixar desdobramentos. E aí você vai encontrar lá o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. E quando você para olhar só esses espaços, você já consegue perceber que não é tudo a mesma coisa, que tem desdobramentos, que não é exatamente a mesma lógica. Tanto que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o que é o populismo, onde eu vou marcar lá que o populismo é uma versão desse fascismo na América, né, que também não dá para se aplicar a qualquer movimento, tá? Ali eu citei 3 países, né? Brasil, Argentina e o México, onde teve movimentos populistas, no Brasil especificamente com Vargas, né? Então vamos com calma aí, vamos tentar entender que raio que é o fascismo. Para a gente entender isso, a gente tem que ver a formação da Itália, já que isso nasceu na Itália, tá? Então, apesar da gente falar de Itália desde a antiguidade, desde Roma, Itália é um país bastante jovem, tá? A Itália, ela se forma da forma que a gente entende hoje a partir de 1871, dentro de um movimento de unificação ali que demorou, viu? Que começou ali em 1850 e vai se estender até 1870, 1871, finalmente tem essa unificação. O que era a Itália até então? A Itália era uma série de pequenos reinos, repúblicas, principados, ducados, e assim, possivelmente o maior deles ali era o reino de Nápoles, né? Seguido ali de outros territórios ali, de outras repúblicas também de grande importância, né? Mas que ali, né, na segunda metade do século XIX, vai passar por um processo de unificação. Esse processo de unificação vai estar ligado a um movimento nacionalista, que não vai ser simplesmente um movimento italiano, tá? No mesmo momento lá que vai surgir esse movimento de unificação da Itália, que ainda não é fascista, hein? Guarda essa ideia, né? No momento que surge esse movimento de unificação italiana, vai estar surgindo lá na Alemanha, né, o pan-germanismo, que surge lá na Prússia e vai dar origem ao que a gente entende hoje por Alemanha, né? Lá no leste europeu, você vai encontrar um movimento chamado de pan-eslavismo, patrocinado principalmente pela Rússia, né, que vai criar uma rede de alianças ali no leste europeu junto com a Rússia e tudo mais, tá? Mas por fim, formou-se a Itália. E a Itália, ela surge no final do século XIX, 1871, né? Então é um momento ali onde o imperialismo já está dando as suas cartas ali, Inglaterra e França já está muito à frente, já dominando o mundo inteiro. E aí vão aparecer alguns países novos, como Itália e Alemanha, que surgem ali no mesmo ano, 1871, né? Tem as suas indicações dadas no mesmo ano, né? Então, Itália e Alemanha vão ser países
que vão entrar atrasados na corrida imperialista e vão tentar correr atrás desse prejuízo, né? Tanto na Itália quanto na Alemanha, os processos de unificação vão ser dados por quem? Principalmente por uma nobreza, né? Uma nobreza já aburguesada, né? E por uma burguesia industrial e comercial, né? Então, assim, esses países se unificam dentro do pensamento imperialista e vão passar pela Primeira Guerra Mundial e vão se dar mal durante a Primeira Guerra Mundial. A Itália nem tanto, né? Porque a Itália ela não participou ativamente da primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Quando ela entra, ela troca de lado, ela abandona a Alemanha e a Áustria e vai para o lado ali da Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia. Então entra do lado vencedor. Mesmo assim, não sai lá com grandes benefícios da Primeira Guerra Mundial. Então, na hora que acaba a Primeira Guerra Mundial, o que é a Itália? A Itália é um país capitalista, industrializado, mas atrasado em relação a seus vizinhos europeus e que, assim, vai acabar enfrentando uma bela de uma crise durante o entre-guerras. Essa crise econômica que vai se bater dentro da Itália vai estimular o surgimento de uma série de movimentos de oposição àquele modelo que a Itália estava vivendo até então, né? Aquele modelo monarquista, imperialista, né? De um capitalismo típico do século XIX e que naquele momento se entendia que, cara, esse tipo de capitalismo não funciona mais, né? Precisamos de um novo modelo, precisamos de um outro tipo de ação. E o que vai surgir dentro da Itália? A mesma coisa que estava aparecendo numa série de outros países dentro da Europa. Movimentos socialistas, certo? A Rússia, em 1917, final da Primeira Guerra Mundial, tinha passado por uma revolução socialista, né? E isso vai inspirar uma série de grupos, né, dentro da Europa a criar movimentos socialistas. Então, pela Europa inteira começam a aparecer esses movimentos. E na Itália vai existir ali um partido socialista. Eis que vai aparecer uma figura bastante estranha dentro do movimento socialista que vai ser extremamente importante para o surgimento do movimento fascista, que é o Benito Mussolini. E apresento Benito Mussolini. Pois é, esse cara, o Benito Mussolini, né, ele vai ali participar do Partido Socialista Italiano, só que ele vai acabar sendo expulso do partido. Por quê? Porque ele tinha entrado para esse movimento justamente por causa do seu descontentamento com o modelo capitalista que a Itália passava naquele momento, né? No entanto, as ideias do Mussolini não compactuavam com as do Partido Socialista Italiano, né? A visão dele era uma visão de a formação de uma Itália forte, unificada e com um orgulho nacional bastante exacerbado. E o movimento socialista é um movimento internacionalista. Esses movimentos nacionalistas não compactuavam com as ideias de socialismo vigentes ali dentro da Europa naquele momento. E vão olhar para o Mussolini e achar esse cara aí bastante estranho. Fora que, apesar de ter alguns alinhamentos que vão aparecer ali, como por exemplo, um forte controle estatal, né? Um protecionismo muito forte ali dado pela ideia do socialismo, a ideia do Mussolini, a ideia de protecionismo dele não era exatamente uma ideia socialista, muito pelo contrário, ia na contramão disso, era um protecionismo de mercado, né? As ideias do Mussolini visavam o quê? Valorizar o desenvolvimento industrial da Itália com capital italiano. E os socialistas do Partido Socialista Italiano vão começar a olhar para ele e falar assim, como assim com capital italiano? As indústrias não podem possuir um proprietário particular. As indústrias têm que pertencer a toda a sociedade, têm que ser socializadas através do Estado, né? E vão olhar para essas ideias do Mussolini e falar, cara, não, você não entendeu qual que é a parada. E vão rapar o Mussolini do movimento socialista italiano. O Mussolini vai ficar até que bastante satisfeito com isso. Porque ele vai perceber que realmente as ideias dele não compactuavam com aquelas do movimento socialista e vai acabar criando um novo movimento, o
fascismo ou fascismo, vai depender da forma com que você busca a raiz da palavra. Vamos trabalhar aí o termo como fascismo aí, né? Não como fascismo, como diziam os italianos, para dar uma portuguesada no negócio. Mas vamos ver, de onde vem o termo fascismo? Vem de um símbolo nacional italiano, né? Que o Mussolini vai resgatar de onde? Lá da tradição romana, o fatio de combatimento, né? O que era o fatio? Dá uma olhada no sinal aqui. Presta atenção que negócio interessante. O que é o fatio? É um feixe, né? A palavra fatio, né, quer dizer feixe, né? Um feixe de toras ou um feixe de trigo, né, amarrado com um machado dentro dele. Porque, vamos ver o seguinte, se você pegar esses gravetos, esses feixes de trigo, né, essas espigas de trigo e tentar deixá-las em pé depois de cortadas, óbvio que elas vão cair. Mas quando se fazia a colheita, né, na hora que se aparava todo esse objeto para ser coletado, quem aparava, né, era seguido por alguém que juntava o feixe, amarrava e deixava em pé, para ninguém ter que ficar abaixando para catar aquele negócio, né? No final do serviço você pegava o machado ou a foice, no caso aí do símbolo fatio de combatimento é um machado, enfiava o machado junto do feixe, catava o feixe, jogava nas costas e voltava para casa. Olha os sinais que vão estar presentes aí no fatio, né? Sozinho, aquela espiga cai, aquela espiga não fica em pé. Unido sob uma mão forte, né, algo que prende, aquilo permanece em pé. Aquilo é fruto do trabalho e do trabalho na terra da nação. Vê que esse símbolo que o Mussolini vai buscar vai acabar agregando uma série de elementos que vão chamar a atenção justamente das camadas mais expropriadas que existiam na Itália, as camadas trabalhadoras, né? Na ideia de que, olha, podemos criar um país forte, podemos criar um país poderoso, um país que fique em pé, desde que permaneçamos unidos, né? Quem? Nós, trabalhadores. Né? Vê a linguagem que acaba apresentando ali, que inclusive vai aparecer gente aí que vai falar, fascismo é um movimento de esquerda, porque fala do poder do Estado, da união dos trabalhadores, e cara, não é bem isso aí, tá? A gente pode até discutir isso um pouquinho mais no final do vídeo, né? Mas o princípio é o que, né? Se a gente está falando de um desenvolvimento através da indústria de capital privado, cara, no final você está falando de um movimento capitalista, né? Não quer dizer que todo capitalista é fascista, não, longe disso, tá? Não quer dizer também nem que todo liberal é de direita, né? Em alguns ambientes você vai pegar ideias liberais que vão ser entendidas como pensamentos de esquerda, depende do panorama que a gente está falando. É só você olhar ali para a política americana, onde você pode pegar os liberais lá, os democratas, né? Eles são a esquerda americana, enquanto você vai pegar os republicanos, que são conservadores, e nenhum dos dois tem nada a ver com o socialismo. Volta então para a ideia do fascismo, né? Então vamos estabelecer um Estado forte, unificado, né, de valor nacional, que vai gerar o desenvolvimento de nós como uma unidade, unidos sob uma mão forte. Aí a gente começa a conseguir caracterizar o que marca um movimento fascista. Primeiro de tudo, é um movimento extremamente nacionalista. Guarda a ideia de ser extremamente nacionalista. Não quer dizer que se um movimento é nacionalista, ele necessariamente é um movimento fascista. Senão, um movimento romântico seria um movimento fascista, né? O que não é verdade. Então, primeira coisa, é um movimento altamente nacionalista. Segundo, prega a existência de um Estado forte. Terceiro, um Estado militarizado. Quarto, fundamentado no desenvolvimento através do investimento em capital industrial nacional. Tá? Por último, para fechar todo o contexto, um líder carismático.
Todo Estado fascista tem um líder carismático. E olha, entenda bem quando eu estou falando carismático. Carismático eu não estou dizendo sujeitinho simpático, né? Lembra da imagem do Mussolini. Se tem uma coisa que o Mussolini não é simpático, né? Mas é um líder carismático, um líder que tem carisma, um cara que consegue atrair a população para ele. O que vai criar a imagem de um grande pai, né? Um grande cuidador. O que vai dar para a gente aí novas características do que é um movimento fascista. O movimento fascista tem sempre um líder, né? Tem sempre um cara que vai guiar a população pela mão. E justamente por ter esse cara que guia a população pela mão, a população não precisa pensar. A população precisa acompanhar o líder. O líder sabe a resposta. O líder sabe qual que é o caminho para o desenvolvimento, né? Por quê? Porque o líder, que é esse cara, como eu, como você, né? Cara que o Theodor Adorno vai chamar de o pequeno grande homem, que é aquele cara que senta contigo ali na mesa do bar, né? E que fala a sua língua, que fala dos seus anseios, que fala dos seus desejos e que você se reconhece nele e que não precisa ter uma explicação perfeita do que é o problema e do que é a solução, né? Ele fala contigo e esse carisma que ele possui, né, te atrai, né? Por quê? As respostas que ele dá são as respostas que você já tem, que são respostas superficiais, né? São respostas que estão no limite do sentimento. Aliás, os movimentos fascistas são altamente sentimentais, né? Justamente por eles serem sentimentais, eles vão buscar sempre uma coisa que é o chamado inimigo externo. Coisa que vai ser muito claro quando você vai olhar lá para a vertente do nazismo alemão. Mas o que é o inimigo externo? É alguém que não é o eu, né? Que não é, aliás, o nós. Porque como o movimento fascista ele é sempre nacionalista, ele é sempre agregador, né? Somos sempre nós contra eles. Nós contra o inimigo externo. O inimigo externo é sempre visto como algo pervertido, algo maléfico, alguma coisa que está aqui para corroer, algo como um verme, né, que degrada a existência que nós vivemos, que corrompe aquilo que é a base da nossa sociedade, né? Então, qualquer um que apareça, né, e vá questionar o movimento fascista, vai falar, olha, a solução não é tão simples, o problema não está nessa figura, que pode ser o judeu, que pode ser o comunista, que pode ser o cigano, que pode ser o negro, pouco importa quem seja, né? O problema não está nessa figura, essa figura é só uma expressão de um problema maior. O que o líder carismático, ou, nas palavras de Theodor Adorno, o pequeno grande homem diz? Olá, olha um cara que compactua com um inimigo, né? Olha um cara que quer problematizar a coisa. Esse sujeito aí está do lado do inimigo. Esse sujeito aí quer passar a mão na cabeça do cara que é maléfico. Então, necessariamente, esse sujeito é um cara ruim. Justamente por causa disso, os movimentos fascistas vão ter uma postura bastante contraditória com o movimento científico, né? Vai ser uma postura de uma base ideológica quase que religiosa, às vezes religiosa mesmo, né? Em alguns casos você vai encontrar assim, um forte caráter religioso dentro do movimento fascista, como você vai encontrar, por exemplo, na Espanha do Franco, né? Mas algo quase que dogmático, né? Não deve ser questionado. Existe essa força, né, e essa força é o bem, e nós fazemos parte da força do bem, e existe algo que é o mal. Então qualquer coisa que se aproxime do mal deve ser atacado. Como o fascismo é também um Estado militarizado, né, um Estado que se apoia nas forças militares, de novo, não quer dizer que todo Estado militarizado é necessariamente fascista, né? Você vai pegar o Estado napoleônico, também é militarizado, nem por isso é fascista, é outro esquema, né? Então, como esse grupo se apoia nesse Estado militarizado, ele vai usar do monopólio da violência para atacar qualquer coisa que se oponha, entre eles esse movimento científico, né? Esse movimento que vai questionar, que vai dizer, olha, o problema não é tão simples, né? Tem outras questões a serem observadas.
O Estado fascista vai agir com uma força repressiva que vai nulificar o movimento científico. Então, não é para você valorizar o conhecimento, é para você valorizar a paixão, o amor pela nação. Isso é muito mais importante, tá? Esse movimento vai acabar ganhando uma força desgraçada. Por quê? Porque ele traz respostas rápidas, né? Todo movimento fascista, né, seja o fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português, o franquismo espanhol, rapidamente ele trouxe um desenvolvimento, tá? E um desenvolvimento imediato. Rapidamente teve emprego, rapidamente teve um crescimento da economia, rapidamente teve estabilidade da moeda, né? Só que tudo isso apoiado em cima de questões muito frágeis que vão variar de país para país onde esse fascismo se manifestou, né? E a cada crise que aparecia, dada essa fragilidade da economia posta, né, se apontava de novo para o inimigo externo. O que está gerando a crise não é o nosso trabalho, o nosso trabalho dá certo. O que está gerando a crise é o inimigo externo, é essa figura que não somos nós. Aqui só cabemos nós. Outra característica importante, então, do movimento fascista, né, é o nós contra eles. Nós somos o bem, né, nós somos aquele que mantém a ordem, né, a funcionalidade, e o outro é o arauto do caos, né, o outro é aquele que causa a baderna, porque o questionamento não é visto como uma postura de debate democrático, que, aliás, outra coisa abominada por movimentos fascistas. Debate democrático, né? Então, aquilo é visto como o quê? Como corrupção, algo que degrada, algo que prejudica e que, portanto, deve ser combatido, portanto, deve ser suprimido da sociedade, para que só os bons, né, consigam permanecer e perpetuar a ordem. Percebe que, se você for prestando atenção no que é esse movimento fascista, você vai encontrar uma série de paralelos com ele, né? Uma série de outras expressões que não vão ser necessariamente fascistas, né? Inclusive, aquilo que eu falei de, tem gente que fala que fascismo é um movimento de esquerda, né? Possivelmente um dos culpados dessa ideia é um filósofo alemão que obviamente não teve a intenção, um austríaco, que obviamente não teve a intenção de fazer isso, que é o Habermas, né? Que vai usar a expressão fascismo de esquerda para se referir aos regimes totalitários de esquerda, como do Mao Tse-tung na China, como que a gente pode reconhecer dos Castro em Cuba, ou do Stalin na União Soviética, né? Onde existe ali uma força totalitária que controla e que usa dessas ferramentas, né? do nós somos o bem contra o mal, que tem o líder carismático e todas essas figuras ali, né? Tirando esse desenvolvimento da indústria de capital nacional, né? Daí que o Habermas faz essa relação e que gerou essa confusão que acabou aparecendo dentro da internet, né? O movimento fascista, então, acaba se tornando um movimento de intolerância altamente danoso e que vai se circunscrever a esse espaço de tempo, mas que, obviamente, vai deixar desdobramentos, né? Você vai encontrar ali uma série de movimentos neofascistas que você vai encontrar expressão até hoje, né? E que vão pululando aí por uma série de territórios no mundo inteiro, né? Ou seja, a qualquer momento, algo semelhante ao fascismo pode reaparecer em qualquer canto do mundo. E isso geralmente acontece quando? Em graves momentos de crise. Quando aparecem esses graves momentos de crise, sempre vai aparecer esse líder carismático, esse cara com a solução simples, de que eu sei o caminho e que você não precisa saber, porque eu estou ligado a boas pessoas, eu estou ligado a pessoas que sabem do que estão falando, que sabem qual que é o caminho certo. Então vem cá, dá a mão para mim que eu vou te mostrar qual que é o caminho certo, né? E eu vou te mostrar rapidamente que é possível estar num estado melhor. Rapidamente a gente vai gerar o progresso, mas esse progresso só é possível com a união de todos sob essa mão forte, sobre essa corda que amarra o fátio de combatimento, né? Essa força que mantém todo mundo unido, porque separado nós nos degradamos. Percebe o quanto isso aí é simpático, o quanto essa ideia é atraente e aparentemente correta, né?
Por isso, tanta gente vai acabar aderindo a esses movimentos fascistas lá durante a primeira metade do século XX, e que isso vai deixar resquícios e que vai encontrar outros líderes neofascistas, né? Obviamente não um fascismo como aquele, mas novas vertentes do que foi o fascismo naquele momento, né? E novas lideranças carismáticas com novas respostas prontas que vão guiar, vão reaparecer pelo mundo, e não vai ser logo que isso vai acabar. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu. Não curtiu, vai lá embaixo, não descurtir. Essa é a Prancheta Suetônio. Eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.